Qual a pauta que está se discutindo? Então, existem 4 pontos que são pontos de grande conflito com o governo. Tá? O primeiro é relativo à remuneração. O primeiro ponto é o fato de que nós queremos a incorporação da gratificação, chamada retribuição por titulação, a RT, ao salário. Essa gratificação, para um associado, por exemplo, representa mais de 60% da sua remuneração. Isso vocês podem olhar no contra-cheque, todo mundo tem ciência disso. Se for um adjunto, isso representa mais de 50% da remuneração. Esse é um ponto, o primeiro ponto de conflito com o governo federal. Que ele não abre mão, isso foi na primeira proposta dele apresentada em 2010, mas naquela época ele tinha 2 gratificações que ele não aceitava incorporar: GEMAS e RT. GEMAS incorporou no acordo do ano passado, mas só com o início desta greve é que passou para a folha de pagamento. A gente tem que ter consciência disso. Que incorporou as GEMAS. A outra questão é a questão do piso salarial. E ali vocês têm os valores. A proposta do governo atualmente é R$ 1.597,92. Isso é exatamente o que corresponde ao salário de um professor 20 horas, tá? Sem titulação. É esse valor aqui, 1.597, para vocês terem a noção, antes dessa conquista, ou seja, antes dessa medida provisória e folha de pagamento, isso aí era R$ 557. Só a incorporação das GEMAS deu esse salto. Muito bem, aí tem as outras propostas. A proposta do Andes não é muito longe disso, é 2.329,35. Isso corresponde, não é nenhum valor absurdo, é o valor do salário mínimo do DIESE. Ou seja, aquele valor do salário constitucional calculado pelo DIESE, é esse o valor. E a questão da estrutura de carreira. Nós estamos propondo que os atuais 17 níveis que nós temos em 4 classes, com o topo dissociado, porque ele é outro cargo titular, a gente faça mudanças de tal maneira que tenhamos 13 níveis, o topo incorporado e acréscimos regulares nessa progressão. Atualmente, nós temos a nossa progressão é bastante irregular. Se vocês repararem, ao longo da carreira, nós temos às vezes variações que chegam a 20% da passagem de adjunto para associado. Outro ponto da carreira é a carreira única, que a gente deseja uma carreira única para todos os professores federais no país. Isso significa que a gente quer que os professores das universidades e os professores dos institutos federais, né, tenham a mesma carreira. Até porque, pelas atribuições dos novos institutos, eles vão ter as mesmas atribuições da universidade, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Né? Isso é uma coisa que nós vamos também perceber o que vai acontecer ao longo do tempo. Se as atribuições das instituições são as mesmas, não teria nenhuma razão para que a gente tivesse carreiras diferentes. O governo concorda com a equiparação desses salários, mas não com a mesma carreira. Isso o Andes coloca uma necessidade de única carreira. E lembrar também que, junto ainda nessa pauta, entra a questão da reposição salarial de 22,8% e a retirada da seção 24 da medida provisória, e que o PONGE, inclusive, atualizou o dado sobre isso, e que o relator já haveria retirado isso. Então, isso também é outra vitória já do movimento andando por aí, não é simplesmente o resultado de uma conversa de gabinete. As Não sei se a necessidade, se alguém tem alguma necessidade de esclarecimento de que esta é a pauta, e é por esta pauta que as sessões do Andes, né, e algumas sessões do PROIFES que estão hoje em greve, né, das 7, 5 estão em greve, a pauta da greve é essa, não tem outra. Não existe outra pauta que não seja essa que a gente está colocando em discussão.